Bom dia, irmãos. Agora eu creio que nós temos áudio. Bem-vindo você a mais um encontro de igrejas em casa, Shabbat Shalom. Vamos orar. Fechemos os nossos olhos. Yah, nosso eterno, gratos te somos pela vida, por este dia maravilhoso, teu Shabbat. Abençoa as pessoas sinceras que estão te buscando adorar em espírito e em verdade. Faz com que, Pai, a tua visão de restauração alcance os lares nesse momento, que teu Rua, teu Espírito, seja emanado de ti para conduzir os corações na tua gloriosa verdade. Ajuda a entender, Pai, o papel do Pai no lar para esses últimos dias. Pedimos a tua direção em nome do Mashiach Yahushua, nosso Salvador. Amém. Meu querido, eu espero que esse som esteja chegando até você. Ajuda a entender, Pai. O papel... Sempre temos uma dificuldade, eu acho que agora está funcionando. Sempre temos a dificuldade para transmitir a verdade, porque nossa luta é espiritual. E, portanto, não é fácil que a verdade, o movimento da restauração, ele alcance as pessoas, mas nós vamos ser insistentes e vamos vencer em nome do Messias. Bom, hoje nós vamos falar sobre a importância do pai, o papel do sacerdote do lar, no modelo patriarcal das Escrituras. E é importante que você atente para o que vai ser mostrado aqui, porque esse modelo está ameaçado. Nós precisamos voltar às raízes da nossa fé, à origem de tudo, ao modelo do Criador. Muito bem, vamos lá. Esse é o modelo patriarcal que nós encontramos nas Escrituras. Deixa o som passar aqui. Vamos deixar o som passar um pouco aqui. Parece que o capeta não gosta muito não dessa mensagem, né? Mas vamos tentar transmitir assim mesmo. Bom, queridos, o modelo patriarcal nas Escrituras é um modelo de sobrevivência nos últimos dias. Vida ou morte. Quando o Criador fez o homem, a sua imagem e a semelhança, criou macho, fêmea, ele tem uma hierarquia muito similar à celeste para as famílias. Você tem o cabeça e você tem o corpo. Você tem o líder do lar. Alguém que tenha voz altiva, que tenha voz de comando, que implemente a vontade expressa do Criador dentro de um círculo familiar, dentro de uma sociedade, dentro da criação de filhos e filhas para o reino. Mas veja o retrato do homem de hoje. Veja só. Essa é a proposta de Satã para a humanidade. Roubar a masculinidade do homem, feminilizar o homem, é tanto que eles estão fazendo isso absurdamente na mídia para promover o termo chamado unissex, né? Que ambos, masculino e feminino, podem usar androginia. O movimento feminista, aí você vê o retrato do homem de hoje. É praticamente uma mocinha. Ele não tem voz altiva. Ele não tem mais as características de homem. Ele não se veste como homem. E aí você vê o que Satã está tentando fazer hoje. Você já ouviu falar do termo emo? É o que esses rapazes aí são. Emos. Você não sabe distinguir esses jovens de hoje entre um homem e uma mulher, um garoto e uma garota. Meus queridos, esse é o plano diabólico para derrubar o modelo escritural para a família. A Escritura diz que Avrão
o Abrão, foi escolhido por um motivo muito simples. Visto que Abraão é uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Dentre tantos homens que habitavam no mundo antigo, Abraão foi escolhido por um motivo, porque ele iria dar continuidade à obra de restaurar o seu povo de volta para o Criador, de volta para a Torá, de volta para os seus mandamentos. E depois dele, o filho dele, e o filho dele depois dele. Nós vemos que, infelizmente, hoje, ao conversar com várias irmãs, elas sentem falta de liderança espiritual por parte do homem. Elas falam que elas buscam o Criador, mas o marido, ele é indiferente. Nós observamos que há uma carência de homens que se portem devidamente com o chamado que o Criador deu para cada um. Homens que sejam procriador, que sejam protetor e que sejam provedor de sua casa. Infelizmente, os homens de verdade estão em extinção hoje. E isso é uma vergonha. Nós vemos um processo terrível para deflagrar o plano original da humanidade. Sem falar que, queridos, se Abraão não tivesse colocado como líder, como cabeça daquela família, eles não tinham saído lá de Ur, dos caldeus. Se Noé não tivesse tido ousadia, determinação, eles não tinham construído a arca. A família não tinha escapado do dilúvio. Se vários desses homens, os patriarcas, eles não tivessem executado o plano do Criador, nenhuma dessas famílias teriam se salvado. Essa que é a verdade. O homem deve ser o protetor de sua casa, ele deve ser o guia, ele deve ser o sacerdote do lar. Esse é um papel que é conferido ao homem, a mais ninguém. É uma tristeza hoje quando nós observamos a situação em que a sociedade está. As mulheres estão assumindo a direção dos lares e elas não têm a culpa total, até por incompetência dos homens, que não são mais provedores, não são mais adultos o suficientes para dirigirem sua casa, para proverem as necessidades dos seus filhos, das suas famílias. E por isso, queridos, que está aí o movimento feminista trazendo as inovações que estão aí no retrato do dia. Você vê, por exemplo, aqui no artigo chamado Exposição Eva, onde realizou uma performance, a reflexão recupera as razões que levaram à criação desta exposição. A criação de nós mesmos nos leva a discutir os processos retrógrados que ainda sustentam a lógica da nossa sociedade radicalmente patriarcal. Eles odeiam esse termo patriarcal, elas, as feministas. O movimento LGBT, a ONU, a Unesco, todas essas agências diabólicas odeiam o termo patriarcal. O pai como chefe, o pai como guia, o pai como líder. O conceito de ser mulher e como essa deve existir, se portar, se mostrar à sociedade, se vestir e por aí vai. A sociedade se organiza com base na lógica da machocracia. Olha só. O homem detém ou quer deter o poder, tanto no poder público quanto no mando do espaço doméstico. O interesse é, por meio da reflexão engendrada, buscar elucidar de forma mais ampla e aprofundada possível as condições desfavoráveis impostas às mulheres por conta da hegemonia masculina desde a suposta criação do mundo com Adão e Eva. Então veja, esse povo não tem temor ao Criador, eles não respeitam. Eles não respeitam o relato das Escrituras. Eles querem mesmo acabar com esse modelo patriarcal dentro da sociedade. Nós estamos ameaçados, senhores.
Nós, como homens, como líderes, eu vejo no passado o sujeito, ele pegava o fio do bigode dele e dava como garantia de sua palavra. O homem, ele se impunha com a voz grave, com voz altiva no passado. É um modelo de macho, de homem que é capaz de proteger, suprir, de assumir as obrigações dentro de uma casa e os seus deveres para com a mulher. Mas hoje, infelizmente, você vê homem com roupinha colada, aquela blusinha rosa, aquela calça colada nas pernas, mais parecendo uma calça feminina, a voz fina, uns trejeitos meio efeminados, sem respeito, sem moral, sem autoridade, um verdadeiro banana. É esse tipo de sociedade que você está vendo ser montada agora. Inclusive as religiões estão tendo um papel nisso, fazendo com que muitas vezes a liderança do homem seja suplantada pela direção feminina nos templos. Que o Criador os fez iguais. Porém, em detrimento, em função da queda, do pecado, a mulher sofreu consequências, ela tem que estar totalmente sujeita ao homem. Ela tem de estar numa condição de que o seu desejo seja entregue ao homem. Então o Criador fez assim, devido às condições de pecado do mundo. Assim como existe uma hierarquia celeste de pai e filho, existe uma hierarquia familiar de marido, mulher e filhos. É muito importante entender esses princípios, senhores, porque senão nossas famílias estão ameaçadas. Nós não vamos conseguir a salvação dos nossos filhos, filhas, nossa prole, nossa descendência. Nós não vamos lograr êxito em um casamento bem-sucedido. Fora desses padrões, não há esperança. Queridos, Abraão teve um chamado. Tudo que deixa de acontecer em uma casa. Você vê haja uma boa reputação da sua família. A casa do homem ela é representada pelo sobrenome do pai. E isso impõe uma responsabilidade, um dever de manter a honra sobre esse nome. Você acredita que hoje eu vejo vários irmãos que vêm até mim e dizem, olha, mas eu quero ir para um refúgio, eu quero sair desse sistema, eu quero buscar, mas a minha mulher não quer. Ela não vai, irmão. Eu digo, irmão, mas você é o homem da casa. Você foi te dada a responsabilidade. Você não vai chegar no último dia e dizer, meu Criador, a mulher mandou lá e eu não consegui. Isso não é desculpa. É lógico que tem que haver todo um amor, todo um tato, toda uma forma de abordagem em torno das coisas do pai, quando vai se aplicar à família, à esposa, aos filhos. Mas ainda assim nós não vamos deixar de ser responsabilizados por aquilo que o Criador nos incumbiu. Queridos, Efésios 5:29 diz, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Yahushua, nosso Messias, faz com a igreja. É importante considerar que
O amor é fundamental por parte do patriarca. Tudo que ele faz deve ser fundamentado pelo amor, cuidado. E é importante cumprir o papel de provedor, de nutrir, cuidar. O homem, ele tem que assumir esse papel fielmente. Ele tem que ver o que os filhos estão fazendo. Ele tem que acompanhar o que a esposa está fazendo em termos de governar a sua casa. Ele tem que cuidar dos filhos e protegê-los dos perigos que rodeiam o mundo, de pessoas perversas, mal intencionadas, que querem atacar seus filhos, suas filhas. Ele tem que cuidar, ele tem que proteger, ele tem que vigiar, como o Messias faz com a igreja. Ninguém pode odiar a sua própria carne. Nenhum homem pode odiar jamais a própria carne. Pelo contrário, ele tem que nutrir. Tem que dar uma vida digna, as condições decentes para uma família. E, infelizmente, isso está escasso nos dias de hoje. Como é importante que os homens assumam o seu papel de homem, de líder, voz altiva, com amor. Até porque o Criador pôs o homem como um representante do papel do próprio Deus. Os filhos, eles veem no pai o Deus deles. Um recém-nascido, uma criança novinha, ela vê no pai a figura de Deus. Então, tudo que nós representarmos para essa criança, para o filho, se vai refletir para o resto da vida. A imagem que a criança tem de Deus é a do pai. Se o pai é infiel, é relapso, é mentiroso, é corrupto, é ímpio, é essa imagem que a criança vai ter de Deus, infelizmente. Por isso que o apóstolo ele deixa muito claro o papel do homem na sociedade, no lar. Em Efésios 5:33 ainda diz: não obstante, vós, cada um, por si também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Uma troca justa. O marido ama a esposa respeita o marido. Sem esses dois elementos, sem o amor do homem ou o respeito da mulher, não existe sociedade. Não pode subsistir uma família. Nós temos andado norte a sul do Brasil e nós temos visto, infelizmente, queridos, a estatística não mente. A maioria das pessoas do lar que buscam o Criador, que tentam levar a família para o caminho, são as mulheres. O homem, ele geralmente apresenta aquela imagem de desinteressado nas coisas do pai. Ele apresenta um papel irresponsável, indiferente às coisas espirituais, não se envolve. O cara não consegue parar uma hora numa cadeira para ouvir uma mensagem do Criador. É triste a situação que nós vemos hoje por toda parte. É um papel irresponsável, ausente de casa. Muitos pais infantilizados querem estar jogando bola na rua, querem estar jogando videogame. Quer dizer, às vezes são negligentes com as necessidades da mulher em casa, dos filhos, de atenção, dá mais atenção para outros de fora. É egoísta, só quer reter muitas vezes as coisas para si, só pensa em si, só investe em si. Às vezes dá mais atenção aos pais, a família, a parentela, ao invés da sua própria casa, sua própria mulher, seus filhos. Isso é pecado. É um pecado tão grande quanto qualquer outro, a negligência. E, infelizmente, queridos, esse é um alerta que tem que ser dado. Satã está minando o papel do homem, como líder, como guia espiritual, como sacerdote, como
o protetor, como âncora da casa, o porto seguro, o homem que protege, o homem que supre, o homem que atende às necessidades da mulher, como mulher também. Olha, isso é muito sério. Nós estamos caminhando, Satã está fazendo com que até os alimentos sejam abarrotados de estrógeno, hormônio feminino, para que o homem seja feminilizado. Hoje você vê garotos que já têm os peitos crescendo, a voz afinando, hormônio no alimento, todo um processo de degradação moral na imagem e semelhança do Criador no homem. Isso é temerário. Isso está levando à ruína de muitas famílias. Homem virando mulher. É só pesquisar aí o que está acontecendo. Cuidado do pai. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Esse já é o outro extremo. A grosseria. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Quando o homem ele se porta com violência, quando o homem se porta com palavras ásperas, grosseiras, que vão magoar, que vão machucar, isso aí também já é outro tipo de agressão. O homem tem que atentar para esse aspecto. O homem, muitas vezes, por ser mais um ser de força, de atitude, ele excede na sua conduta. E isso é algo a ser vigiado. 1 Pedro 3, 6-8 diz: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento. Isso aqui se aplica a tanta coisa. O marido tem que respeitar a fragilidade. Ele tem que ter prudência, sabedoria para com a mulher. E diz, dando honra à mulher como vaso mais fraco. A mulher é, em média, 20% mais frágil do que o homem, na estrutura física, mais sensível. Então o homem tem de coabitar com ela, tem que se relacionar com entendimento, não como com um animal, não como com uma besta selvagem, mas como o vaso mais fraco, diz a Escritura. Como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Hoje você vê o motivo da decadência familiar, filhos revoltados, um lar desestruturado, porque a vida espiritual está sendo minada por conta da relação marido e mulher. E muitas vezes o homem tem mais culpa, mais parcela de culpa do que as mulheres. Infelizmente. Nós vemos, queridos, que onde nós temos passado, os homens que, infelizmente, dão as costas para o lar, são mulherengos, sem vergonhas, não tem mais fidelidade. O problema também nas redes sociais, principalmente o Facebook, Zap, é um fator muito sério em todo esse cenário. 1 em cada 5 divórcios provém por conta de relações no Facebook. Quer dizer, o sujeito vai elogiar mulheres no Facebook, curtir fotos, enquanto a mulher em casa é negligenciada, e aí você vê o adultério, você vê uma porção de situações ruins que estão acontecendo, né? Um homem que, infelizmente, ele não protege o vínculo da família. Ele não zela pelo lar, por aquela redoma sagrada que o Criador fez para pôr o homem. Ele zela pelos amigos, às vezes pela mãe, por um familiar, mas negligencia o cuidado do lar. Isso é pecado. É tanto que o sujeito que ele não cumpre esse papel, ele não pode nem ensinar a palavra.
Está lá, 1 Timóteo. Que governe bem o seu lar, não seja dado a vinho, a embriaguez, que tenha uma boa reputação diante da sociedade. Ele não pode nem ensinar, nem abrir a boca para falar das coisas do Criador. Se o lar dele é desestruturado, se ele não tem um testemunho a dar. E finalmente, ser de todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Queridos, o papel do homem, embora altivo, embora com voz de comando, a liderança, ele tem de ser recheado de compassividade, de amor, entranhável, misericordioso e afável, com mansidão. Você pode falar, você pode dar um comando firme, mas com amor. Você pode fazer isso. Nós podemos equilibrar muito bem o papel do homem com força, mas ao mesmo tempo com tato, com sensibilidade, com misericórdia. Tudo isso tem que estar no papel do homem. Infelizmente, hoje a sociedade não apresenta isso. Eles querem feminilizar o homem, derrubar toda a moral, todo o senso de autoridade do homem. Vós, maridos, amai vossas mulheres e não se irriteis com elas. Nós já vimos essa parte. Josué 24:15, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Eterno, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Quando o homem toma a decisão de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, acabou, deu a ordem. O homem está muito bem amparado nas suas decisões, nos seus comandos, quando ele segue a palavra. Quando ele diz, aqui na minha casa não entra coisa abominável. Quando ele diz para o filho, para a filha, olha, eu não quero você andando com aquela turma. É lei, é ordem. Acabou. Não tem que discutir. As famílias estão precisando dessa voz de comando hoje. Homens que se imponham, que mostrem que o Criador fala por meio deles, que representem a voz do Criador, o mandamento do Altíssimo nos lares. Diz o ditado que por falta de um grito se perde uma boiada. O Messias fala nos vários evangelhos que o homem da casa, que o pai de família é aquele que vigia. E se ele não vigiar, ou se ele não reagir quando o valente invade a sua casa, a família toda vai perecer. Quando entram as coisas imundas e absurdas da TV, da mídia, da internet, de todos os lados, o homem tem que ser voz altiva, voz espiritual, para determinar o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode. Ele tem que cumprir esse papel que o Criador deu a ele. A mulher governa a casa. O homem governe sua esposa e seus filhos. É assim que funciona na hierarquia do Criador. Eu sei, queridos, que é muito difícil de assimilar esse tipo de modelo das Escrituras, mas eu vou dizer uma coisa. É o único meio de sermos bem-sucedidos como família. Se isso fracassar, todos vão se perder. Jeremias 13:20, levantai os olhos e vide os que vêm do norte. Onde está o rebanho que te foi confiado? O teu lindo rebanho. O Criador vai pedir conta dos pais. Vai pedir conta da mãe, mas principalmente do pai. O líder, o sacerdote, o cabeça, aquele que foi dado domínio, vai pedir conta. Não adianta dizer, a mulher que tu me deste, me deu da fruta e eu comi. Não vai colar essa justificativa, essa desculpa. Nós temos um dever diante do Criador, diante da família, para assumir o posto em que o Criador nos colocou. Não podemos ser omissos, não podemos ser covardes. Nós temos que pedir sabedoria diariamente ao Criador para que nos conduza na sua vontade.
Vamos orar pelas nossas esposas, para que elas tenham o coração aberto a essa orientação do Criador. Vamos orar para que os filhos reconheçam que o pai não é nenhum, não é nenhum moleque, não é menino, mas que ele é uma pessoa a quem deve honra, a quem deve respeito, a quem se confia a autoridade e a direção de um lar. Que o Criador vos abençoe, meus queridos. Eu estou orando por cada um de vocês e as suas famílias, para que no último grande dia você possa apresentar, juntamente com a sua esposa, o teu rebanho diante do Criador. Shalom do Eterno, que Ele te abençoe, guarde as famílias, que Ele tenha os Noés dessa última hora. Homens que estão construindo uma arca, que estão buscando retirar suas famílias desse sistema maldito, buscar os campos, os montes para ali estabelecer o modelo que os homens do passado viviam, de patriarcas, ali no meio da natureza, para ouvir a voz do Criador. Shalom do Eterno, até um próximo hangout. Fiquem com o Criador, meus irmãos.